Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast e desta vez uma nova exposição do Antigo Testamento. Há um tempo atrás finalizamos o estudo no livro do Êxodo, onde conta a história de Moisés e o povo de Israel saindo do Egito. Agora estamos retornando para essa exposição que tem o seguinte título: Livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. Então, antes da gente iniciar esse novo estudo da Palavra de Deus, queremos contar com a sua participação aqui no canal. Se você é novo e já está gostando do nosso conteúdo, não perca tempo, se inscreva agora no canal e acione o sininho em todas as notificações para que quando colocarmos um conteúdo novo no ar, você possa ver em primeira mão. Também deixe o seu gostei, porque fazendo isso você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas aqui na plataforma. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 1, que tem o seguinte título: Josué, um líder escolhido por Deus. Esta lição foi estudada no dia 4 de janeiro de 2009 e tem os comentários de Elienay Cabral. E o texto áureo diz assim: E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Deuteronômio capítulo 31 e o versículo 7. Deus escolhe a quem quer, pois só Ele conhece aqueles que possuem as qualidades necessárias para liderar seu povo com justiça. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Números, no capítulo 27, do versículo 18 até o versículo 23, e também no livro de Josué, no primeiro capítulo, do primeiro versículo até o versículo 2, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Panorama do livro de Josué. Confira agora o esboço deste livro. Título: Josué. Autor: Josué. Data: de 1405 a 1375 a.C. Tema: a vitória da fé na conquista de Canaã. Hebreus capítulo 11 e os versículos 30 e o 31. Propósito: registrar a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas. Estrutura:
Número 1. A entrada em Canaã, de 1 a 5. 2. A conquista de Canaã, de 6 a 12. 3. A divisão de Canaã, de 13 a 24. Características. Complemento do Pentateuco, primeiro livro histórico. ênfase na conquista e ocupação de Canaã. A Palestina torna-se o cenário geográfico dos livros históricos. Introdução. Palavra-chave: líder, aquele que ocupa a função de guia ou chefe. Ao longo deste trimestre, estudaremos o 6º livro da Bíblia, que leva o nome do seu principal personagem, Josué. Este livro narra as histórias edificantes de Israel sob a orientação desse grande homem de Deus, que deixou preciosas lições de vida e liderança, não apenas para o seu povo em sua época, mas para todos os que amam, servem e adoram ao Senhor. Nesta lição, destacaremos os aspectos biográficos de Josué e sua preparação para suceder a Moisés no comando do povo de Deus. Primeiro tópico: aspectos biográficos. Em primeiro lugar, o significado do nome Josué. Josué, inicialmente, chamava-se Oséias. Números, capítulo 13 e o versículo 8. Todavia, mais tarde, Moisés mudou seu nome. Números, capítulo 13 e o versículo 16. Oséias, em hebraico, significa apenas salvação, enquanto que Josué, o Senhor é salvação. O grande profeta certamente sabia que aquele fiel e corajoso jovem ainda seria poderosamente usado por Deus para salvar seu povo das mãos dos inimigos, conduzindo-o com segurança à terra prometida. O nome Josué aparece na Bíblia mais de 200 vezes. Em segundo lugar, sua origem. Josué, filho de Num e neto de Elisama, príncipe da tribo de Efraim. Êxodo capítulo 33 e o versículo 11. Nascera no Egito, a época em que o seu povo estava debaixo do jugo de Faraó. Criado como escravo, o jovem teve a oportunidade de conviver com Moisés e assistir seus extraordinários feitos por meio das mãos poderosas do Senhor, sendo o primeiro filho de sua família. 1 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 27. Josué jamais esquecera da célebre noite em que as portas das casas do seu povo foram cobertas com sangue de cordeiros, a fim de que os primogênitos não fossem eliminados pelo anjo da morte. Êxodo, capítulo 12 e o versículo 13. Do versículo 29 até o versículo 31. Josué tornara-se príncipe maioral, como seu avô. 1 Crônicas, capítulo 7, e os versículos 20, 26 e 27. Números, capítulo 2, e os versículos 18 e o 19. Capítulo 10 e o versículo 22. Sinopse do primeiro tópico. Josué era príncipe da tribo de Efraim e filho de Num. Chamava-se Oséias, e seu nome significa o Senhor é salvação. Segundo tópico. Josué, um líder escolhido por Deus. Em primeiro lugar, escolhido para suceder Moisés. Deuteronômio, capítulo 31, e os versículos 7, 14 e o 23. Embora Deus tenha escolhido Josué desde o ventre de sua mãe para cumprir seus santos desígnios, a mudança de seu nome sugere-nos que sua escolha para sucessor de Moisés deu-se em razão de seu bom caráter e de suas habilidades de liderança para conduzir Israel
a conquista da terra prometida. No momento em que Deus ordenara a Moisés, chama a Josué, versículo 14. Iniciou-se a preparação de mais um grande líder de Israel. Josué foi um fiel servidor. Por isso, Deus lhe honrou com uma posição tão distinta. Em segundo lugar, a preparação de Josué para dirigir o seu povo. Os métodos de preparação de um líder para Deus são diferentes dos do mundo. Os sistemas mundanos preparam seus líderes levando em conta meramente suas habilidades intelectuais humanas, enquanto que a preparação de um líder para os assuntos do reino de Deus depende dos critérios e dos motivos divinos. A proeminência de Josué em Israel ocorreu somente depois de muitos anos de fidelidade, tanto ao Senhor como a Moisés, o líder que lhe ensinara o caminho de um governo eficaz. Moisés ensinou a Josué a depender totalmente da direção de Deus em todas as circunstâncias de sua vida. Em terceiro lugar, os desafios que Josué enfrentou na sua preparação. Até assumir a liderança de Israel, Josué foi desafiado em várias circunstâncias, enfrentando diversos obstáculos, os quais lhe deram condições de aprender a liderar com as adversidades. Ao longo da caminhada para Canaã, o corajoso líder experimentou a aridez dos desertos causticantes, a falta d'água, de alimentos básicos, sem falar nos enfrentamentos com os povos hostis. Essas experiências ensinaram-lhe a depender de Deus e a respeitar a liderança de Moisés. Houve momentos em que Moisés precisou de homens capazes e corajosos para ajudá-lo a combater, por exemplo, os amalequitas no deserto de Refidim. Foi então que o grande profeta incumbiu a Josué de escolher homens para o combate. Êxodo capítulo 17 e os versículos 8 e o 9. Amaleque não resistiu e foi derrotado. Escolhido por Moisés, Números capítulo 11 e o versículo 28, Josué também foi um dos 12 espias, enviados a esquadrinhar a terra de Canaã. Números capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 16. De lá, apenas Josué e Calebe trouxeram notícias positivas ao grande líder de Israel. Números capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 30. Sinopse do segundo tópico. Josué foi o líder escolhido por Deus para suceder a Moisés. Ele enfrentou grandes desafios para cumprir a vontade de Deus, mas em tudo foi vitorioso. Terceiro tópico. Josué, um líder conforme a providência de Deus. Em primeiro lugar, Josué sucede a Moisés depois de sua morte. Deuteronômio capítulo 34, do versículo 7 até o versículo 9. Com a morte de Moisés, Josué enfrentara um grande desafio de conquistar a confiança do povo e substituir aquele que os liderara, segundo a sábia vontade de Deus. Josué era o homem que o Eterno buscava para dar continuidade à obra de redenção de Israel. Os líderes que Deus levanta passam, mas o seu povo jamais fica abandonado ou à mercê da própria sorte. O Altíssimo sempre prepara outros para sucederem os que vão passando. Josué, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 9. Em segundo lugar, Josué, usado por Deus como um canal de bênçãos para o seu povo. A lição que aprenderemos nesse edificante relato é que Deus usa seus servos para cumprir seus eternos propósitos. A despeito de ser um homem simples do povo, Josué tornou-se um instrumento divino para conduzir Israel
a terra prometida. Em nenhum momento Josué deixou de reconhecer que Deus sempre esteve no controle de tudo. Ele nunca tentou tomar para si a glória que pertence somente a Deus. Josué entendeu perfeitamente que as águas do Jordão só se abriram pelo poder do Eterno e que não foram suas estratégias militares que fizeram ruir os muros de Jericó. Josué, capítulo 3, capítulo 4 e 6. Assim como Deus usou a Josué, também pode e quer usar-nos em sua obra. Só depende de nossa fidelidade e compromisso com Ele. Sinopse do terceiro tópico. Após a morte de Moisés, Josué o sucedeu e tornou-se um canal de bênçãos para Israel e um líder conforme a providência divina. Quarto tópico. Qualidades do caráter de Josué. Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 15. Dentre as muitas qualidades morais e espirituais que pontuam a vida e a história de Josué, 3 são imprescindíveis, aqueles que desejam exercer liderança na igreja. Em primeiro lugar, obediência. Porque era obediente a Deus, Josué também foi um servidor obediente ao seu líder. Êxodo capítulo 17 e os versículos 9 e o 10. Capítulo 24 e o versículo 13. Obedecer por amor equivale à verdadeira submissão, isto é, colocar-se sob a autoridade de alguém. O verdadeiro líder, apesar de reconhecer sua autoridade, nunca age isolada e presunçosamente. Josué aprendeu bem cedo que o sucesso de seu ministério dependeria de sua obediência a Moisés, seu líder, e à palavra de Deus. Josué, capítulo 1. Ele sabia que no tempo apropriado Deus o honraria como líder principal de Israel. Em segundo lugar, fidelidade. Josué tinha um caráter íntegro. Por isso, pôde manter-se leal a Deus e a Moisés. Ele assumira um compromisso de fidelidade que o tempo não conseguiu abalar. Fidelidade ou lealdade é uma qualidade moral de Deus. Tiago, capítulo 1 e o versículo 17. Paulo nos ensina em 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 13, que a fidelidade de Deus é o corolário da sua alta coerência. Moisés, em seu belíssimo cântico, antes de morrer, Deuteronômio, capítulo 32 e os versículos 4, 15 e o 18, ilustrou a lealdade divina, valendo-se metaforicamente da rocha, isto é, ele é rocha em que se pode confiar. Josué aprendeu a confiar na fidelidade divina. Logo, em tudo que fazia, sua fidelidade era demonstrada em atitudes firmes no cumprimento das alianças feitas com Deus e dos seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7 e o versículo 9. Em terceiro lugar, caráter ilibado. Na liderança, o bom caráter é determinante para o sucesso de qualquer empreendimento. Em diversas situações, Josué soube manter o equilíbrio e, assim, não quebrar os princípios aprendidos com Moisés. Ora, o caráter tem a ver com o mundo interior, de motivos e valores morais, que moldam nossas ações. É, na verdade, o elemento delimitador absoluto da qualidade da nossa liderança. É ele que fortalece nossas capacidades, enquanto se mantém sob controle. O caráter faz distinção entre os que administram bem o poder e os que abusam dele. Os valores de um caráter cristão ideal, tais como piedade, abnegação, integridade e honestidade, são imprescindíveis à vida de um líder cristão.
Sinopse do quarto tópico. Josué possuía um caráter submisso, fiel e ilibado. Conclusão. Deus ainda hoje continua chamando e capacitando homens e mulheres que estejam dispostos a se submeterem, por amor à sua santa vontade, a fim de liderar a sua igreja, conduzindo-a ao seu destino final. E assim finalizamos esse podcast, Livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.